nossa aula de número 7, a gente vai pensar um pouquinho no planejamento de uma pesquisa científica. Porque, claro, a gente falou aqui nos passos, nas características, na natureza, mas é muito importante a gente pensar também no passo a passo e em como planejar, para otimizar o nosso tempo, para fazer uma pesquisa que ela seja viável do ponto de vista não só do tempo, mas também do orçamento. Então a gente tem que pensar aqui, as perguntas norteadoras do início da nossa aula de número 7 são: qual a importância do planejamento para a pesquisa científica? Qual seria a problematização no projeto de pesquisa, em que se constitui a problematização? E o que seria a justificativa num projeto de pesquisa? Essas questões são muito importantes, especialmente para a gente já elaborar o nosso pré-projeto, que é a atividade de sistematização que eu sugiro para vocês ao final da nossa disciplina. Então, principalmente a questão da problematização e da justificativa tem que estar muito claro no projeto de pesquisa e depois nos futuros TCCs ou artigos científicos que vocês venham a produzir e a publicar. Então, vamos pensar um pouquinho nos nossos planejamentos, A gente tem que ter numa pesquisa sempre, primeiramente, os nossos objetivos. Quando a gente desenha um objetivo, a gente escreve sobre o que a gente quer alcançar com a nossa pesquisa. Os objetivos eles devem ser apresentados sob as formas de verbos no infinitivo. Esse é um aspecto muito importante formal, de gênero textual, que vocês têm que ter um olho, que vocês têm que botar bastante atenção, antes de desenvolverem as pesquisas de vocês. Então, quando a gente vai redigir os objetivos, a gente primeiro redige um objetivo geral. Depois, os objetivos específicos. E os verbos comumente utilizados na elaboração dos objetivos são contribuir, analisar, focalizar, caracterizar, comparar, a depender da natureza da pesquisa que vocês vão desenvolver. O objetivo geral ele deve ser diretamente relacionado ao objeto do estudo delimitado por vocês, ou seja, ao título da pesquisa de vocês. O primeiro passo, no planejamento de uma pesquisa, é sempre elaborar um título que seja claro, que contemple todos os aspectos importantes que vocês pretendem trabalhar no trabalho, pretendem trabalhar no projeto de vocês. Então, o objetivo, ele vai estar linkado, ele vai estar bem relacionado ao título do trabalho de vocês e ele deve definir o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Portanto, ele é apenas um objetivo. Às vezes, os estudantes, eu percebo que confundem. Eles acabam colocando num objetivo já uma conclusão. Com esse estudo, eu chegarei à seguinte conclusão, ou eu concluirei que... Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem como objetivo chegar, por exemplo, compreender a área dos direitos humanos, como ela é construída enquanto área de estudo no Brasil, entender os direitos humanos aplicados a uma questão específica, de uma legislação específica. Então o objetivo geral ele precisa dar conta da totalidade do problema de vocês de pesquisa, devendo ser elaborado como um verbo de precisão, evitando ao máximo uma possível distorção da interpretação do que se pretende com a pesquisa. Então, se vocês querem, por exemplo, isso, fazer uma revisão bibliográfica, então, revisar a compreensão da área do direito humano, dos direitos humanos dentro do Brasil nos últimos 5 anos, fazer uma revisão bibliográfica desse tema ao longo dos últimos 5 anos, nas seguintes bases de dados, aí vocês já podem indicar bases de dados, ou contribuir para as discussões sobre direitos humanos e educação, ou focalizar em aspectos dos direitos humanos relativos à proteção dos direitos da criança. Por exemplo, comparar 2 estudos sobre direitos humanos publicados no Brasil. Então, sempre pensar nesses verbos de ação, nesses verbos no infinitivo, aparecendo aí no início da descrição do objetivo geral de vocês. Os objetivos específicos, por sua vez, detalham o que é o objetivo geral. Então, se por um lado vocês trazem lá compreender a área dos direitos humanos e como ela é construída como uma área de estudo no Brasil, no objetivo específico a gente vai mostrar o como fazer isso. Então, muitas vezes a gente mostra os passos para alcançar aquele objetivo geral. Então, quando forem redigir, sempre se reportem ao objetivo geral para tentar pensar o específico. É importante elaborar ao menos 3. No mínimo 3, no máximo 5 objetivos específicos, a depender da extensão do trabalho de vocês. Como aqui a gente está falando em trabalho de conclusão de curso de graduação, eu acho razoável a gente ter 3 objetivos específicos e mais um objetivo geral, fechando aí um total de 4 objetivos. Então, esse exemplo que eu trago para vocês, que é o dos direitos humanos, está lá no nosso conteúdo,
Como operacionalizar essa compreensão dos direitos humanos? Então, apresentar o histórico das teorias sobre os direitos humanos que circulam no Brasil, analisar nas constituições brasileiras o que era entendido como direitos humanos e o que se entende hoje, comparar o entendimento sobre os direitos humanos com a ideologia presente nos governos federais ao longo da história política brasileira, são exemplos de objetivos específicos, são 3, já dá um trabalho bastante robusto. Outra questão que eu gosto muito de conversar com os alunos, que eu oriento, que eu faço esses trabalhos mais pormenorizados de elaboração de trabalho acadêmico, de trabalho científico, às vezes a gente pensa um tema que é muito amplo, e aí é preciso recortar o tema. O que isso quer dizer? Essa metáfora do recortar o tema quer dizer? É dar uma cara um pouquinho mais pragmática para o nosso trabalho. Às vezes a gente quer fazer um trabalho muito ambicioso, muito grande, e o tempo é exíguo, o tempo é escasso. Então, às vezes é melhor a gente fazer um trabalho que é um pouquinho mais situado dentro de um período histórico mais recortado, mais curto, do que fazer um trabalho muito grande que não chegue a conclusões que sejam muito boas, ou que vai dar muito trabalho para vocês, porque a gente às vezes tem isso para a produção de um trabalho científico. No caso da gente trabalha com modular, às vezes só um módulo ou 2 para elaborar um TCC. Então é mais adequado a gente pensar um tema que a gente consiga dar conta e que não seja tão abrangente por se tratar de um TCC. Para fazer trabalhos mais abrangentes, mais amplos, aí é mais adequado pensar em dissertações de mestrado, às vezes teses de doutorado, que a gente tem mais tempo para amadurecer um problema de pesquisa, certo? Por último, nós temos na nossa aula de número 8, a questão da autoria, a questão da ética na elaboração da escrita científica. Nós estamos falando aqui em TCCs, em artigos científicos, em teses, em dissertações. Todos esses trabalhos, eles são submetidos a pares, eles são discutidos pelas comunidades acadêmicas. A gente apresenta esses trabalhos de forma bastante criteriosa para outras pessoas que também produzem ciência. Então é importante a gente pensar na ética, a gente pensar que a elaboração da escrita científica ela tem que ser muito autoral. A gente tem que evitar o plágio, a gente tem que evitar a cópia, porque isso tem a ver com a própria produção de saberes que são novos, não é? Então a gente vai trazer aqui como perguntas norteadoras para a nossa aula de número 8, a nossa última aula, porque a ética tem que ser discutida nos ambientes acadêmicos de pesquisa. O que o plágio tem a ver com a ética? Será que o plágio ele só se dá em fóruns de discussões, em ambientes EAD ou em trabalhos pequenos, ou ele pode se dar também em trabalhos grandes? É possível, de repente, a gente plagiar ou copiar algumas partes de um trabalho para produzir, por exemplo, o nosso TCC ou nossas dissertações e teses? Qual é a relação entre a autoria e a postura ética na publicação científica? Como está o fluxo de elaboração, produção e divulgação de trabalhos acadêmicos? No nosso material, a gente traz para vocês uma pesquisa de opinião entre estudantes. Foi feita por pessoas de um instituto de pesquisa e foram questionados estudantes como vocês, estudantes de graduação. Aí as perguntas que são lançadas nessa pesquisa são as seguintes: existe uma necessidade de inovação nas escolas, nas universidades, no que diz respeito ao incentivo de produção textual? A maior parte das pessoas respondeu que sim, que é necessário a gente ter mais inovação, que as pessoas elas têm que começar a ser mais criativas, publicarem mais. Então, 57% das pessoas que responderam disseram que é necessário ter mais inovação. O motivo por praticarem cópia de textos é dado pelo quê? Então, a maioria das pessoas, elas dizem aí que não tem tempo para fazer o trabalho, não tem tempo para discutir e acabam plagiando. Quer dizer, então você já tem uma contradição com a primeira resposta. Se na primeira resposta a gente está dizendo que é necessário a inovação, na segunda resposta as pessoas já modulam um pouco mais e dizem que não tem tempo para produzir um trabalho. A outra pergunta é: de onde normalmente você costuma retirar conteúdos para as suas pesquisas? As pessoas acabam respondendo aí, a minoria diz que é de artigo científico, a maior parte das pessoas diz que é da internet. É problema a gente tirar textos da internet? Na verdade não, Na verdade a internet ela tem fontes boas de pesquisa, bons repositórios de trabalhos acadêmicos, como por exemplo o site da Cielo, o site da BDTD, que é a base de dissertações e teses. A gente tem o Google Acadêmico, que também é uma boa fonte de pesquisa, mas quando se diz internet de uma maneira genérica, a gente não sabe qual é a fonte. E em tempos de muitas notícias falsas, em tempos de uma questão assim de
de as pessoas não saberem muito bem a fonte que elas estão retirando aquilo, é um pouco complicado a gente ter aí as pessoas pesquisadas, estudantes universitários, falando que trazem, né, para seus trabalhos acadêmicos, cópias e às vezes fontes, né, utilização de fontes que não são checadas. Né? Aí quem são os culpados pelos trabalhos copiados, né? Os Ctrl+C e Ctrl+V. Aí a gente tem uma divisão aí, né? A maior parte das pessoas dizem que são os professores, a outra parte diz que são os alunos. Então, existe uma divergência de opinião e aí a maior parte, 40%, diz que ambos, né? Então, a gente tem aí muitas pessoas acreditando que professores também copiam. O gráfico aí mostra que as respostas estão ali difusas, né? E onde são mais frequentes os atos de plágio. Então, aí também a gente tem respostas difusas na universidade, no ensino médio. Então, não existe um consenso aí. Então, o que acontece? A prática do plágio, ela acaba sendo perpetuada. Ela começa ali no ensino médio, na educação básica, e ela é trazida aqui para a universidade. O que é um problema muito grande, né? Porque a gente, na universidade, no ensino médio, isso não acontece. A gente não tem divulgação de produção científica, porque a ciência nem é feita no ensino médio, né? Só que no ensino superior a ciência é feita e a gente tem aquela questão muito importante da divulgação da produção científica. Então, a gente tem alguns espaços específicos de divulgação e nós temos trabalhos científicos compreendendo diversos tipos de texto, que a gente chama de gêneros textuais acadêmicos do ensino superior, que são artigos científicos, monografias, dissertações, que são os textos produzidos ao final dos mestrados, e as teses, que são os textos produzidos ao final do doutorado. Resenhas críticas, relatórios técnicos, resumos de trabalho. Todos esses textos, diferente dos textos que vocês produziam lá no ensino médio, eles são textos que são publicados para o que a gente chama de comunidade científica. Então, como que funciona o fluxo de produção de trabalho numa universidade? A gente publica dentro desses tipos textuais específicos, em locais específicos para a comunidade científica, não só ler, mas validar aqueles dados. Porque a pesquisa ela tem essa característica da universalidade. Ela precisa ser lida, ela pode, além de ser lida, ser divulgada para os pares e precisa ser replicada. Então, um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, na área de saúde, né? Imagina se uma pessoa consegue descobrir, como essa semana houve uma questão aí de um pesquisador africano que conseguiu descobrir a cura para o ebola, que é um vírus, né? Se esse cara ele descobre, ele faz essa descoberta grande e ele não divulga isso, essa descoberta fica ali circunscrita àquela universidade onde ele fez essa descoberta. Ou às vezes aquele laboratório, às vezes pode ser um laboratório privado, isso não chega a mais pessoas. Quando o ideal é que isso chegue a mais pessoas. Então é necessário, quando uma descoberta é feita no ambiente científico, no ambiente acadêmico, que essa descoberta ela seja divulgada, né? Através de como? Além dessas publicações, a gente também tem apresentações em eventos acadêmicos e eventos científicos. Não sei se já ouviram falar, mas nós temos eventos como congressos, seminários, simpósios. Vocês que estão na universidade produzindo bons trabalhos devem ser convidados, estimulados e estimuladas a apresentarem em eventos acadêmicos, porque um TCC bem feito, um trabalho bem feito na universidade pode ser reproduzido por pessoas de outras universidades ou pode estimular que outros trabalhos sejam produzidos por outras pessoas em outros contextos. Além disso, a gente faz também muitas publicações em periódicos, publicações em livros. Por isso é importante vocês conhecerem muito bem a norma padrão que nós temos na universidade, no trabalho científico, no ensino superior, que é a norma ABNT. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para ter acesso à ABNT e também às normas técnicas de produção de trabalhos acadêmicos, eu sugiro vocês que entrem no site da Universidade Católica de Brasília, dentro da seção da biblioteca, porque dentro da seção da biblioteca a gente disponibiliza para vocês as normas ABNT e também o nosso manual de escrita e produção acadêmica. Para realizarem as tarefas e atividades de vocês aqui na universidade, é necessário que vocês usem essas normas. Por que a importância das normas técnicas? Às vezes pode parecer muito preciosismo, porque elas são muito variadas, muito ricas em detalhes. Mas essas normas técnicas, elas auxiliam a gente a criar uma homogeneidade, uma uniformidade ou um padrão da escrita acadêmica, para que toda pessoa que leia saiba que você não tirou da sua cabeça, mas que você está referenciando outros autores e autoras e que você não fez um plágio daquilo que você está escrevendo.
Na verdade, você está referenciando outros autores e autoras que te serviram de base para a produção do seu trabalho. Então, o trabalho ele nunca é feito do nada, ele é sempre feito referenciando outros autores, por isso a importância dessa norma padrão de escrita acadêmica. Claro, existem outras formas de escrita acadêmica e outras normas, né? A norma de Chicago, por exemplo, outras normas internacionais, mas no Brasil o que só ia acontecer, o que a gente costuma fazer é utilizar como norma e como base a ABNT para a produção de trabalhos científicos. Uma vez que um trabalho científico é muito bem feito, ele é muito sólido, ele é muito bem elaborado, ele pode ser avaliado por pares, que a gente chama pares acadêmicos, pares científicos, que podem ser pessoas da nossa área de conhecimento, que têm a mesma formação, e esses pares, depois de fazerem pareceres, que a gente chama pareceres às cegas, quer dizer, eles fazem uma correção do trabalho sem saber quem foi que redigiu, por uma questão ética, né, de afastamento, aí depois dessa avaliação, esses trabalhos podem ser publicados, tanto em livros quanto em periódicos ou revistas científicas. O convite que eu faço a vocês também, já fiz isso num fórum, mas eu sempre insisto, é que pesquisem quais são as revistas científicas mais importantes dos campos de conhecimento de vocês. Façam uma leitura dessas revistas, vejam quais são os critérios para a publicação, porque às vezes vocês fazendo um bom TCC aqui no nosso curso, vocês podem tentar publicar esse TCC na forma de um artigo científico, às vezes até mais de um, dependendo da qualidade e da robustez do trabalho que você fez. Então vamos lá, vamos juntar os passos da produção da divulgação da pesquisa científica para ter mais ou menos uma visão geral do processo de elaboração, produção e divulgação da pesquisa científica através desse quadro que eu estou mostrando aí para vocês. Então, retomando o que a gente discutiu nessa unidade, vamos pensar nesse fluxo, né? Elaboração, produção e divulgação de trabalhos científicos. Afinal, nós só podemos divulgar um trabalho a partir do momento em que ele existe, ou seja, que ele já foi realizado, aprovado. Então, vamos pensar lá, o primeiro passo nesse fluxo é a leitura de textos científicos, escolha do tema, seleção de artigos, de livros que vão servir como base. Então, tudo isso que vocês estão fazendo ao longo da graduação, cursando disciplinas, fazendo uma porção de leituras. Vocês fizeram todas essas leituras vão ter aquelas que vocês gostam um pouco mais, outras que vocês gostam um pouco menos. A partir disso, vocês já podem eleger um tema para ser o tema do trabalho de vocês, aquilo com que vocês querem se engajar e pesquisar um pouco mais. Depois a gente documenta os textos. A gente faz uma leitura um pouco mais seletiva, tirando análise e síntese de textos, algumas partes ou citações. Às vezes, professores e professoras pedem a vocês que elaborem resenhas, né, ou resumos de trabalho. Se vocês fazem boas resenhas e bons resumos, depois vocês conseguem aproveitar esses arquivos para simplesmente pegar as citações mais relevantes e colarem lá de forma citada e referenciada no trabalho final de vocês. Depois, um terceiro passo é a elaboração de um projeto de pesquisa. A partir da leitura seletiva, análise e síntese de textos, citações, reflexões e discussões com os professores orientadores de vocês, vocês vão elaborar aqueles objetivos gerais, objetivos específicos e justificativa das pesquisas. Depois, vocês vão para o passo seguinte, que é o desenvolvimento da pesquisa propriamente. Depois de elaborarem um bom cronograma, um cronograma que contemple data de início, data de término, e toda a parte de produção da pesquisa, vocês vão refletir e discutir com as orientadoras ou orientadores, levando sempre em consideração a conduta ética na produção de uma pesquisa, como essa pesquisa vai ser desenvolvida. Se é pesquisa com seres humanos, que envolve risco, ou às vezes pesquisas que envolvem risco para vocês enquanto pesquisadores e pesquisadoras, vocês vão precisar de uma autorização de um conselho ou comitê de ética. Na nossa universidade, nós possuímos um conselho ou comitê de ética que vai dar o aval para vocês levarem essa pesquisa a cabo e conseguirem concluí-la. Por último, penúltimo passo, o quinto passo é a elaboração de um artigo científico ou TCC. Se for um mestrado, uma dissertação, se for um doutorado, uma tese. Nesse artigo ou nesse trabalho de produção escrita que vocês vão redigir, vocês refletirão e discutirão com os professores orientadores, levando em consideração a conduta ética, os achados de pesquisa de vocês. Por último, depois do trabalho redigido, do trabalho defendido, no caso desses trabalhos como dissertações, teses e TCCs, em geral acontece de a gente ter uma banca de defesa com pessoas que são experts na área, fazendo uma avaliação desse trabalho, vocês podem divulgar esse trabalho, ou na forma de artigo, ou de tese, ou de dissertação, ou às vezes quando a dissertação e a tese são muito extensas, vocês podem transformar em artigos menores,
E aí vocês escolhem o meio de divulgação para organizar essa difusão desse conhecimento que vocês elaboraram. Vocês podem tanto divulgar em eventos como seminários, simpósios, congressos, como também publicar em revistas daquelas que sejam da escolha de vocês. Eu espero com essa aula ter auxiliado e também dado um gostinho para vocês, para que vocês se engajem em escrever bons trabalhos de conclusão de curso, porque é uma etapa muito importante da formação docente, da formação discente, perdão, de vocês. É um trabalho muito importante para a formação pessoal de quem está no ensino superior e eu espero que vocês sintam prazer em fazer pesquisa também. Afinal de contas, o ensino superior não nos prepara somente para o mercado de trabalho, para seguirmos uma profissão, mas nos prepara também enquanto pesquisadores e pesquisadoras que temos um olhar para a transformação social a partir das nossas práticas de estudos. Agradeço a audiência, agradeço o fato de terem nos acompanhado ao longo das videoaulas e conto com vocês para uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Muito obrigada!